E aí galera, tudo bem com vocês? Eu quero me apresentar, meu nome é Thaís, pra quem não me conhece, tem algumas pessoas que me conhecem. Então, beijo pra quem já tá aqui há muito tempo. E vamos ser rápida, né, porque eu quero ser bem direta quanto ao assunto, porque esse vídeo vai ser um pouco longo. Eu entrei nesse relacionamento quando eu tinha 15 anos, nesse relacionamento abusivo. Eu não tive a figura paterna presente na minha vida, né? Meu pai morreu quando eu era ainda muito pequena, eu tinha 3 anos. Porém, eu tinha muito medo do meu pai, por algumas coisas que eu vi ele fazer com a minha mãe. E eu cresci com aquela imagem do meu pai, de um homem que tinha batido na minha mãe, de um homem que não era bom pra minha família, de um homem que tinha tentado me sequestrar quando eu era criança, tentado me roubar da minha mãe. Então eu fui crescendo assim, sem apegos, né? Então, quando eu conheci aquele rapaz, aos meus 15 anos, eu nunca tinha tido um contato, assim, com um homem, né? Sido amado, recebido amor, assim. Claro que eu fui criada pelos meus avós, o meu avô me deu muito amor, mas aquela sensação, sabe, de segurança e que eu buscava, talvez, em pessoas e que a gente nunca vai receber, porque hoje a gente entende que pessoa nenhuma pode suprir nenhuma expectativa que nós possuímos, né? Eu acabei me entregando de corpo e alma. No início era normal, relacionamento normal, até que depois começou a se transformar numa bola de neve e é onde eu quero entrar com vocês. Eu era uma menina muito católica, eu participava de tudo na igreja católica, era coroinha da igreja. E esse rapaz que eu me relacionava e que eu namorava, ele era praticante de religiões ocultistas. Eu passei a acreditar naquilo que ele acreditava, queria estar perto daquilo que ele estava perto, enfim, tudo que ele fazia eu queria fazer também, porque eu queria respirar aquela pessoa. Então ele começou a brigar comigo porque eu estudava, ele me ameaçava, dizia que eu estava traindo ele na escola, ele falava que ele tinha pessoas, informantes dele lá dentro, e que ele estava vendo que eu estava conversando com pessoas, mas isso era mentira. Só que eu, no medo de perder aquele relacionamento, preferi me afastar e sair, largar, abandonar os meus estudos. E com 16 anos eu fiz a pior coisa que eu poderia ter feito, que era sair da escola. E eu saí da escola, a minha família ficou muito arrasada. Só que a minha mãe estava com medo do que eu poderia fazer, porque eu já não estava com o meu comportamento normal. Por mais que ela brigasse, chorasse, ela não podia fazer nada, porque eu faria o que fosse para ficar naquele relacionamento. Então eu saí da escola aos meus 16 anos. Depois disso, eram muitas brigas, ele me proibia de ter amigos, então eu parei de conversar com todos os meus amigos. Ele sempre dizia que eu nunca ia encontrar ninguém melhor do que ele, que eu nunca ia achar ninguém, que eu era feia, enfim, ele sempre me diminuía. E hoje a gente entende, né, que o abusador, ele faz isso na verdade por uma insegurança que ele carrega. Mas naquela época eu absorvia tudo aquilo, chorava e corria atrás e me humilhava. E eu lembro que um dia, numa das discussões que a gente teve, uma discussão séria, a gente acabou terminando aquele relacionamento. E eu, num ato de desespero, tentei me suicidar, não sei como é que a gente fala, se eu tentei suicídio, tentei me suicidar, tentei o suicídio. E eu lembro que a minha família estava aqui perto de mim, eles me viram tomando vários remédios, eram remédios assim muito perigosos, que poderiam ter me matado assim em questão de horas, mas graças a Deus assim, né, mostrou para os meus familiares e eles me levaram para o hospital e eu passei momentos terríveis ali naquele lugar. E eu nunca vou me esquecer da enfermeira lá, uma enfermeira que me atendeu, ela falando assim para minha mãe: essa menina nunca mais vai fazer isso na vida dela, pelo tanto que ela tá sofrendo aqui dentro. E de fato foi, porque eu passei muito mal com os procedimentos que eles fizeram comigo. Foi muito sofrido, fiquei lá, graças a Deus, sem sequela nenhuma. Saí de lá e aí esse menino viu o que eu tinha feito e a gente acabou voltando. Enfim, eu peguei, saí de lá e continuei, né, naquela prática do ocultismo. E com o decorrer dos dias, esse rapaz também, ele me liga numa noite falando que ele tinha tentado suicídio e que ele tinha visto alguns demônios. Eu não me lembro como foi, assim. Eu nem sei se chega a ser verdade. Eu só sei que ele chegou assim, ligando desesperado. Eu lembro que eu fui ao encontro dele e falei pra ele vir pra minha casa e ele ficou alguns dias quase morando aqui na minha casa. E nisso nosso relacionamento se aprofundou cada vez mais, eu já tinha perdido a virgindade com ele. E eu perdi a virgindade com ele, lembrando, porque uma amiga dele chegou até mim e me disse assim: olha, se você não transar com ele vai acabar te largando, porque hoje em dia ninguém quer ficar com uma menina que não faz sexo. Então eu pensei, então eu tenho que transar. E assim foi que eu perdi a minha virgindade, né? Que coisa mais linda. Então assim, eu já tinha esse relacionamento e a minha mãe sofrendo muito comigo. Até que um dia a gente pegou e falou: quer saber, vamos parar de mexer com isso, vamos voltar pra igreja?
Falei, vamos. E a gente começou na igreja católica e um dia, passando na rua aqui da minha casa, eu vi a igreja que eu ia aberta, né? Que era uma igreja evangélica. E eu senti de entrar ali, chamei ele estava do meu lado e falou, vamos. E no que a gente entrou, ele gostou muito. Eu lembro que ele saiu de lá e falou, cara, eu nunca senti uma paz tão grande igual eu senti agora. Então, pra mim, naquele momento, se ele tinha gostado, então era isso que eu queria. Era isso, se ele gostou, acabou. Bora, vamos ficar nisso. A gente começou a ir na igreja evangélica, ele começou a melhorar, começou a mudar algumas atitudes dele, tava mais presente, mais carinhoso, não tava tão possessivo, né? E eu peguei... Baixa essa tela. Eu peguei e falei, né? Vamos continuar indo, a gente continuou indo. Até que mais ou menos um mês, 45 dias depois, ele recebeu um convite, porque ele era músico, veio com esse pessoal, ele começou a usar drogas, ele começou a piorar muito, assim, no sentido dele ser cada vez mais abusivo, de cada vez mais me maltratar. Então, assim, eu fiz muita besteira, sabe? De sair de madrugada, de fugir de casa com ele. Sabe, minha família sofreu muito comigo e ele sempre me maltratando. E nessa época eu comecei a desconfiar que ele estava me traindo, mas eu ainda ia aceitando. Até que um dia, né, ele me proibiu de sair de casa, eu não podia sair de casa. Se eu quisesse sair de casa, era com a minha mãe apenas, eu não podia nem ir na minha tia. Então ele sempre me ligava no telefone fixo da minha casa para saber se realmente eu estava em casa. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração, o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. E eu comecei a ir na igreja escondido. Como essa igreja ficava no quarteirão da minha casa, eu ia escondido. E era batata. Era só eu entrar na igreja, ele me mandava um SMS, na época, né? Nossa, eu tô sentindo uma velha. Ele mandava uma mensagem de texto falando, tô ligando o telefone fixo. Então era normal as pessoas me verem saindo no meio do culto correndo pra vir atender o telefone fixo aqui em casa. Então assim, as pessoas que estavam naquela igreja que eu comecei a ir, né? E eu ia escondido, ele não podia saber que eu ia. Elas tinham muita pena de mim. Até que um dia, eu já tão confusa daquilo que eu acreditava, não sabia o que era verdade, o que não era, eu orei a Deus e falei, Senhor, falei, Deus, né? Deus, se você existe, me mostra, me dá um sinal, porque eu quero crer em você. E eu lembro que naquele dia, eu orei a Deus, né, e fui dormir e tive um sonho com uma tal de Larissa, eu não lembrava mais nada. Passando alguns dias, esse meu ex me dá uma rata e diz assim, olha, te traí e tal. Soltou. E aí eu peguei, coloquei ele na parede e ele vai e me diz, olha, o nome dela é Larissa, te trai mesmo, não sei o que e tal. Quando ele falou aquilo, na hora eu tinha lembrado da minha oração, eu tinha me lembrado do sonho. E foi assim, algo tão violento, sabe? Até é engraçado eu estar gravando aqui, porque foi dentro desse quarto, dentro desse quarto que eu tive essa experiência. E aí eu peguei e fiquei tão feliz e eu pegava e falava pra ele, cara, Deus existe, Deus me mostrou, eu orei, eu vi em sonho. E ele ficou muito bravo, porque ele me bateu nesse dia. Meu braço ficou todo roxo, assim, sabe, ele me apertou muito, ficou todo roxo no outro dia. Mas no dia que eu tive aquele sonho, eu fiquei muito assim, comovida, assim, eu fiquei muito emocionada de saber que Deus era real e que Deus falava comigo. E daí, então, eu vou resumir a história. Eu continuei com aquele rapaz, convivendo com as drogas, convivendo com as traições que eu sabia. E nesse período eu entrei em depressão. O testemunho ele é muito grande, envolve muitas partes assim em relação a mais detalhes, né? Um dia eu vou escrever um livro e vou contar todos os detalhes do meu testemunho, gente, você vai comprar pra você alcançar uma vida, amém? E eu lembro que um dia já tinha passado mais de ano, né? Aí nesse período todo eu ainda batizei escondido. Batizei escondido dia 8 de novembro de 2009. Vai fazer 10 anos, 10 Years Challenge. E eu lembro que eu peguei e tava muito mal e eu cheguei um dia na igreja, escondida mais uma vez. E eu não aguentava mais, eu só queria ser liberta, eu só queria ser livre, eu só queria ir pra igreja e ser livre. E nesse tempo todo que eu já havia batizado, o Espírito Santo já estava incomodando o meu coração sobre aquilo que eu estava fazendo de errado, sobre a vida que eu levava, sobre os planos que Ele tinha pra mim. E daí eu lembro que eu cheguei naquela igreja e eu me sentia assim um lixo, a pior das pessoas, e eu tava lá do fundo da igreja. E um homem que era o pastor de São Paulo, eu não conheço ele, eu não lembro o nome dele. Eu lembro que apenas que ele apontou o dedo pra mim, eu tava com uma camiseta preta. Ele apontou o dedo pra mim e disse, você, vem aqui na frente. E ele falou assim, olha, o que eu vou te dizer é coisas que o Senhor já usou outras pessoas pra te falar. E de fato, Deus usou várias pessoas nesse período pra me entregar palavras, pra falar pra eu sair daquele relacionamento e eu não saía. Ele disse, larga desse relacionamento, que o Senhor vai usar você pra
pregar a palavra dele pelo Brasil e pelo mundo, mas entregue a sua vida para Jesus. E naquele período eu estava tentando engravidar, eu não usava preservativo, eu estava completamente louca, sabe? Recebi aquela palavra e orei diante de Deus porque eu não conseguia largar daquele relacionamento. Todas as vezes que ele me ameaçava largar, era um desespero, eu implorava para ele voltar comigo. Eu falei, Senhor, eu não consigo largar desse relacionamento. Me ajuda, Pai. E daí eu lembro que eu orei pedindo para que o Senhor me mostrasse também alguma coisa, para que o Senhor me revelasse o coração daquele rapaz com que eu estava, sabe? Porque a paixão, ela cega a gente não consegue ver como as coisas são realmente, de fato. Aí 2 semanas depois, sim, de uma forma muito aleatória, uma menina chegou até mim. Eu morro de vontade de lembrar o nome dela, gente, que eu queria tanto agradecer essa dita cuja. Sem saber, ou talvez sabendo, chegou até mim e me contou várias traições que ele fazia comigo, tanto com homens, mulheres, tanto com homens, mulheres, né? Com mulheres, com homens, né? Porque ele era muito bonito, ele era modelo. E aquilo ali foi a gota d'água pra mim. Mas eu digo que era o Espírito Santo agindo no meu coração, porque eu tive uma força tão grande, e eu lembro que naquele mesmo dia eu liguei pra ele, terminei aquele relacionamento e nunca mais procurei ele. E a pessoa, quando ela tá num relacionamento abusivo, né, onde ela aceita traição, ela aceita abusos físicos, psicológicos, eu entendo que essa pessoa é uma pessoa que ela não tem um amor próprio. Mas hoje em dia existe um clichê muito grande, né? Se ame pra você poder aprender a amar alguém. Mas a gente só vai conseguir verdadeiramente entender o que é amor quando a gente for pra fonte do amor. E a fonte do amor é Jesus. Se você não tem um relacionamento com a fonte do amor, como você pode ter o amor dentro do seu coração? Porque o amor ele só pode jorrar de dentro de você se a fonte estiver viva aqui dentro. Tudo que você tentar fazer fora de Jesus, você não vai conseguir se amar, você não vai conseguir amar o outro. Então é por isso que eu falo, sabe? Jesus, ele usou essa história desse relacionamento, todas as dores que eu passei, para que hoje eu pudesse ser voz para você que talvez está sofrendo, que acha que ninguém te ama, que acha que ninguém te valoriza, que acha que nada vai dar certo na sua vida. Eu quero te dizer que o Senhor, ele ama você e ele cuida de você profundamente. Ele quer sarar o seu coração, ele quer restaurar a sua vida, os seus pensamentos, o seu caminho. Por isso, entrega o seu coração para ele, entrega seu coração para Jesus. Eu jamais imaginaria que um dia, lá atrás, eu estaria aqui falando para você. Eu já tive a oportunidade de falar para milhares de pessoas. Deus fez coisas maravilhosas na minha vida depois que eu larguei daquele relacionamento. E eu quero deixar uma mensagem para você que está lá em Isaías 49, no versículo 15 e no 16. Porventura pode se esquecer uma mulher do seu filho que cria, do filho que era do seu ventre, a ponto de não se compadecer dele? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas da minha mão eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Eu quero te dizer que talvez você pode ter sido como eu, não teve um pai, talvez você também não teve um bom relacionamento com a sua mãe, talvez você não teve um bom relacionamento com amigos, com pessoas, pessoas que você colocou a sua esperança, a sua felicidade que te frustraram, pessoas onde você depositou a sua expectativa, essa expectativa foi frustrada e você saiu decepcionada. Eu quero te dizer que a única pessoa que não vai te frustrar nessa vida é Jesus. Eu quero te dizer que o mundo inteiro pode te esquecer, até a sua própria mãe, que é o maior amor incondicional que nós podemos conhecer aqui nessa terra. Ainda que ela se esquecesse de ti, o Senhor não se esquece de você. A sua vida está continuamente perante Ele. O Senhor tem um propósito na sua vida. Ele quer mudar a sua história, Ele quer restaurar os seus caminhos e você não precisa mendigar amor, porque a fonte do amor quer encher o seu coração nessa hora. Amém? E eu quero orar para você para a gente encerrar esse vídeo. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, essa pessoa que está vendo esse vídeo agora, Deus abençoe a vida dela, Pai, guarde os caminhos dela, Deus, em nome de Jesus. E que ela, Deus, venha conhecer a fonte do amor, Pai, que excede todo entendimento, que é Jesus, que é Cristo. Se revela para ela, Senhor, assim como um dia o Senhor se revelou a mim, Papai. E ajuda ela a se livrar, Deus, deste relacionamento, Pai. Mostra para ela que aquilo que o Senhor tem para ela é infinitamente maior do que aquilo que ela tem buscado em pessoas. Mas aquilo que ela pode buscar de Ti, Deus, nada e nem ninguém vai tomar dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém?